Tá, mas e aí? Como que a água faz para chegar na minha casa? Quais são as tecnologias necessárias para ela chegar? As pessoas hoje em dia estão muito acostumadas com a água chegando fácil à sua casa, à sua pia, à sua torneira, ao seu filtro. Mas você já parou para pensar como que a água chega na sua casa? Isso nem sempre foi uma coisa tão fácil quanto é hoje. E é isso que nossa apresentação vai ter. Olá, eu sou a Rebeca e junto com o Bruno nós realizamos o trabalho da matéria História da Tecnologia e o nosso tema é Tecnologias do Tratamento de Água realizado na cidade de São Paulo. Nós vamos então analisar passo a passo que a empresa Sabesp realiza para a água chegar até as nossas casas preparadas para consumo. Começando com a história da Sabesp. A Sabesp é uma sociedade anônima, empresa brasileira e que detém a concessão de serviços públicos de saneamento básico no estado de São Paulo. O principal acionista é o governo do estado de São Paulo, que controla a gestão da companhia. Sendo fundada em 1993, é uma sociedade anônima de economia mista e atualmente é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto dos 368 municípios do estado de São Paulo. É considerada uma das maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida. São 27,9 milhões de pessoas abastecidas com água e 21,6 milhões de pessoas com coleta de esgotos. Para abastecer toda essa população, existem 240 estações de tratamento de água que juntas permitem que a produção seja de 119 mil litros de água por segundo. Nessa conexão, existem 73,4 mil quilômetros de redes de água e adutoras e 8,9 milhões de ligações de água. A Sabesp é responsável por cerca de 30% do investimento em saneamento básico feito no Brasil. Para o período de 2018 até 2022, ela planeja investir mais de 17 bilhões de reais, com foco na ampliação da disponibilidade e segurança hídrica, sem prejuízo dos avanços conquistados nos índices de coleta e tratamento de esgoto. Bom, agora falaremos das etapas que a água passa desde que chega na estação de tratamento até chegar na nossa residência. A primeira etapa é a etapa da pré-cloração. Nessa etapa, o cloro é adicionado à água, que anula a atividade de micro-organismos patogênicos, algas e bactérias, deixando essa água, então, apta ao consumo do ser humano. Esse processo tem como finalidade retirar matéria orgânica e minerais, além de eliminar os micro-organismos. Em seguida, temos o processo da pré-alcalinização. Nesse processo, é adicionado na água cal ou soda cáustica ou soda para ajustar o pH da água aos valores exigidos para que as fases seguintes possam ocorrer. Bom, os valores considerados neutro é pH 7, abaixo é ácido e acima é básico ou alcalino, sendo o ideal para o consumo humano um pH entre 6 e 9,5. A fase seguinte é a fase da coagulação. Nessa fase, é adicionado algum coagulante, como por exemplo o sulfato de alumínio ou cloreto férrico. Em seguida, a água é agitada violentamente. Com isso, nesse processo, as partículas de sujeira eletricamente desestabilizadas se depositam no fundo da estação de tratamento e esse processo faz com que elas se agreguem mais facilmente. A próxima etapa é a floculação. Na etapa da floculação, depois da adição dos coagulantes, as partículas acabam se desestabilizando e e acabam se aglutinando, o que facilita a sua deposição ou aglomeração em flóculos. Nessa etapa, a água é misturada lentamente, fazendo com que esses flocos sejam formados e, nas etapas seguintes, retirados a fim de tratar a água. A próxima etapa é a etapa da decantação. Nessa etapa, a água é disposta em grandes tanques. Os flocos de sujeira formados na floculação
em decorrência das etapas passadas, são separados. A próxima etapa é a filtração. Nessa etapa, a água é levada para tanques que são formados por pedras, areia e carvão antracito. Ao passar por esses tanques, a sujeira que sobrou do processo de decantação é retirada. A etapa seguinte, e já se encaminhando para o final, é a etapa da pós-alcalinização. Nessa etapa, acontece o quê? A correção do pH da água depois de tantos processos passados. Essa etapa tem como objetivo evitar a corrosão ou incrustação das tubulações, uma vez que com o pH alterado, a água pode acabar tendo essa consequência para as tubulações das residências e distribuições. Temos agora, na etapa seguinte, a desinfecção. Essa é a última adição de cloro na água antes dela sair da estação de tratamento. Tem como finalidade garantir que a água chegue na casa do consumidor sem bactérias e vírus, sendo então apta ao consumo. A última etapa é a etapa da fluoretação. Seguindo uma exigência do Ministério da Saúde e uma lei no Brasil, é exigido a adição de flúor na água, na água própria para consumo do ser humano. Essa etapa tem como objetivo principal a prevenção de cáries na população abastecida pela água da Sabesp, que é a empresa analisada. Como fim, sabemos que 97,4% de água do mundo é salgada, vinda dos mares e oceanos. A água doce, portanto, não chega a 3%, sendo que 90% desse volume corresponde a galerias e apenas o restante está nos rios, lagos e lençóis subterrâneos. Com isso, o tratamento de água até as nossas residências é muito importante, fazendo com que a água esteja própria ao consumo e não seja prejudicial à nossa saúde, garantindo assim a nossa qualidade de vida e aumento da expectativa de vida da população paulistana. Bom, então após ver todo esse caminho que a água faz para chegar nas nossas casas e como era difícil para os povos antigos terem acesso a isso, usem a água com consciência e valorizem esse recurso tão importante para a humanidade. Muito obrigado.